A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, pessoal dos primeiros anos. Sou a professora Isabela e vamos dar continuidade à aula de citologia e envoltórios celulares. Vamos para a aula 2. Lembrando que é o capítulo 9. Então, vamos continuar com teoria celular, envoltórios celulares, membrana plasmática, envoltórios externos à membrana plasmática, certo? Então, agora vamos para a teoria celular. Então, a teoria celular, após vários trabalhos de Hooke, outros cientistas, eles se interessaram pelo estudo do microscópio e dos seres vivos, desenvolvendo assim a citologia, o estudo das células. Então, no final da década de 1830, dois pesquisadores alemães se destacaram, Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Eles formularam a teoria celular, segundo o qual todos os seres vivos são formados por células. E, assim, portanto, as células são unidades morfológicas funcionais dos seres vivos. Schleiden, ele se concentrou suas observações nas plantas, especificamente nas plantas. Schwann nos animais. Já os vírus são considerados por muitos pesquisadores as únicas exceções dessa teoria, pois eles não são formados por célula, mas eles dependem delas para sua reprodução. Vamos agora para os envoltórios celulares. As células, elas encontram individualizadas, separadas por meio de envoltórios. Eles devem ser características que, enquanto separam o interior da célula do meio externo, também propiciam as trocas de substâncias com o meio. Sem trocar substâncias com o meio, a célula não pode se manter viva. Vamos prestar atenção aí. Por quê? Porque ela precisa receber nutrientes e oxigênios e também eliminar resíduos de seu metabolismo. Então, vamos ver quais são os envoltórios celulares que vamos estudar agora. O primeiro envoltório é a membrana plasmática. O envoltório celular presente em todas as células é a membrana plasmática. Essa membrana é o quê? Lipoproteica, constituída principalmente de fosfolipídios. O modelo de estruturas de membrana plasmática, ela aceito atualmente, foi proposto em 1972 por dois cientistas, Singer e Nelson. Eles denominaram esse modelo de mosaico fluido. Segundo esse modelo, existem duas camadas de fosfolipídios que formam um revestimento fluido, delimitando a célula, e imersos nessa camada há moléculas de proteínas. A membrana plasmática, ela apresenta permeabilidade seletiva. Vamos prestar atenção aí. Por quê? Porque ela é permeável, mas não a tudo, ocorrendo a seleção do que pode e o que não pode passar. Os tipos de proteínas das membranas celulares, elas variam de célula para célula e determinam as funções específicas das membranas. São vários tipos de proteína que são integrantes de membranas ou apenas associadas a ela, funcionando de maneiras diversas, com maior ou menor especificidade. Além das proteínas responsáveis pelo controle de passagem de certas substâncias através da membrana, chamadas de transportadoras, há também aquelas que se fixam com outras moléculas, as membranas que atuam como enzimas, catalisando reações específicas. Lembram disso? Nas aulas passadas? Pronto. Em outras ainda que respondem pela percepção de estímulo do ambiente, passando a informação para o interior da célula. As proteínas das membranas, elas podem variar não só de um tipo de uma célula para outra, mas também de uma parte para outra da mesma célula, certo? Mais adiante a gente vai ver esse mecanismo
bem direitinho, a gente pode aprofundar, né? Vamos agora para os envoltórios externos, a membrana plasmática. O primeiro que a gente vai ver aí é o glicocálice. Mas antes, a gente tem que saber que a membrana ela é fluida, delgada e tem uma estrutura delicada. Ao longo da evolução, surgiram várias modificações das células que trouxeram como vantagem maior resistência da membrana sem interferir na sua permeabilidade. Esses envoltórios, eles são resistentes e permeáveis, mas por serem vantajosos, essas modificações foram mantidas por seleção natural e persistiram ao longo do tempo. Estão presentes nas células de muitos organismos que vivem até hoje no nosso planeta. Então, o primeiro que a gente vai ver aí é o glicocálice ou glicocálix, presente nas células de muitos animais e de muitos protistas, né? Ele é formado por uma camada frouxa de glicídios associados aos lipídios e às proteínas da membrana. Além de proporcionar resistência à membrana, o glicocálice ele tem funções. As funções são: constitui uma barreira contra agentes físicos e químicos do meio externo, confere à célula a capacidade de se reconhecerem, uma vez que células diferentes têm glicocálice formando por glicídios diferentes e células iguais têm glicocálice formando por glicídios iguais. Forma também uma malha que retém nutrientes e enzimas ao redor da célula, de modo que mantenham essa região um meio adequado. Tá certo? O próximo envoltório que a gente tá vendo é a parede celular. A parede celular ela é presente na maioria dos procariontes, em alguns protistas, nos fungos e nas plantas. Ela é uma estrutura mais rígida que o glicocálice. Assim, as células que apresentam a parede celular têm menor possibilidade de modificar sua forma. Dentro de certos limites, é uma estrutura permeável, não exercendo controle sobre as substâncias que penetram na célula ou que dela saem. Nas bactérias e cianobactérias, as paredes são formadas basicamente por substâncias típicas desses procariontes. São os peptidoglicano, molécula grande, constituída por moléculas menores de açúcares associada a aminoácido. Em algumas bactérias, existe uma parede celular, outro envoltório externo, a cápsula. Essas bactérias são chamadas de capsulada e a espessura e a composição dessas cápsulas variam de acordo com cada espécie. Nas plantas, a parede celular ela é formada por celulose, por isso que ela é conhecida como parede celulósica. Na célula vegetal jovem, essa parede celular é muito fina e ela é chamada de parede celular primária. Todo espaço que é delimitado por essa parede é denominado de lúmen celular e é ocupado pelo protoplasma, a parte viva da célula, que compreende a membrana plasmática e o citoplasma e o núcleo. Já quando ela é adulta, ela apresenta espessamentos devido a novos depósitos de material e vai receber o nome de parede celular secundária. Como essa parede é formada pela deposição de material por dentro, o lúmen fica reduzido. A união entre as células vegetais ela é feita pela lamela média, composta de pectato de cálcio e magnésio. É a característica das células vegetais a presença de pontos de contato entre células vizinhas, onde não há deposição de celulose. E por onde o citoplasma, uma célula continua no da outra. Através dessas pontes citoplasmáticas, denominadas plasmodérmicos, há um intercâmbio de material entre células. Entre os seres unicelulares eucariontes, muitos apresentam parede celular cuja composição química varia nos diferentes grupos. Em geral, a parede celular ela pode ser basicamente de sílica ou de celulose. Já os fungos, eles apresentam parede celular constituída basicamente por quitina, certo? Então, eu espero que vocês tenham se cuidado, tenham gostado dessa aula de biologia. Na próxima aula continuaremos o conteúdo. Um beijo para vocês, até a próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.